Olá, meus amados irmãos e irmãs, que alegria saber que podemos nos reunir nessa manhã de domingo para celebrarmos o nome do nosso Deus. Quero saudar você e sua família com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos então o culto nosso dessa manhã, lendo um texto da Palavra de Deus que está no Salmo 90, versículos 1 e 2 e versículo 12. É um salmo que é uma oração de Moisés e que é muito conhecido por todos nós, que fala muito também ao nosso coração. E o salmo diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então Moisés sabia da fragilidade humana diante da eternidade de Deus. Moisés que tinha intimidade com o Senhor, Moisés que era um homem realmente chamado para fazer a obra de Deus, conforme a vontade do Senhor para a sua vida, para a vida do povo de Israel. Então ele tinha essa intimidade com o Senhor, onde ele sabia que precisava se refugiar em Deus e precisava também levar o povo de Deus a esse refúgio no Senhor. Então ele tinha essa sabedoria de saber contar a cada dia os seus dias, sempre na confiança do Senhor. Então eu gostaria de orar com você nessa manhã, pedindo que o Senhor venha falar no nosso coração, abençoar as nossas vidas, as nossas famílias, e possamos ser supridos pela presença de Deus, o Deus eterno, que cuida e que abençoa a vida do seu povo. Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que podemos meditar logo de manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor, Pai, é o Deus eterno e podemos confiar em Ti de geração em geração. Obrigado, porque mesmo agora em tempo de pandemia, podemos nos refugiar em Tua presença e reconhecer que é o Senhor quem cuida de nós e que cuida do Teu povo. Pai, concede cura àqueles que estão enfermos. Abençoa, Pai, a todas as famílias da nossa igreja, renovando, fortalecendo, trazendo graça, trazendo a Tua paz que excede todo entendimento para guardar os corações. Venha nos dar, Pai, uma manhã abençoada em Tua presença, que podemos sempre, a cada dia, realmente contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio, que sabe viver para o Senhor, celebrando e agradecendo por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós estaremos agora ouvindo alguns cânticos para o louvor e para a exaltação do nome do nosso Deus, que foram gravados pela nossa equipe de louvor, que nós possamos realmente exaltar esse Deus eterno e maravilhoso que cuida de nós a cada dia.
Nessa manhã eu gostaria de estar meditando com os irmãos e irmãs no texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 34, que fala sobre a última missão de Moisés. A palavra do nosso Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 34, nos mostra então a morte de Moisés, seus últimos momentos na presença do Senhor e como Deus vai estar trabalhando o coração do seu servo nos seus últimos instantes de vida. E assim diz a palavra do nosso Deus: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel plantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Oremos mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós rogamos, Senhor, nesse instante, que mais uma vez o Senhor venha falar conosco, venha trazer a Tua mensagem ao coração do Teu povo. Renova, Pai, as nossas vidas nessa manhã, que a Tua palavra venha fazer morada no nosso coração, que a nossa mente, Senhor, caminhe na direção da Tua vontade, para que o Senhor possa continuar cumprindo a cada dia a Tua vontade na nossa vida e na vida da nossa igreja. Nós te louvamos pela Tua palavra, sabemos que ela jamais volta vazia, porque ela é poderosa por meio do Espírito Santo de Deus para transformar vidas e abençoar famílias. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Então a nossa mensagem nessa manhã fala sobre a última missão que Deus concedeu a Moisés. Chegamos agora, no tempo do Covid-19, a 350 mil mortes no Brasil. É um dado muito triste, que nos traz realmente uma tristeza muito grande aos nossos corações, de sabermos que essa doença se alastrou tanto pelo nosso país e tantas famílias já sentem a dor da perda, da separação dos seus entes queridos. A nossa igreja também, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós tivemos agora o falecimento de muitos pastores de muita experiência. Tivemos recentemente o falecimento do reverendo Naor Garcia, o reverendo Eduardo Florencio, que foram pastores conhecidos por mim no presbitério de Americana, de Limeira. Perdemos também, não por meio do Covid, mas um pastor que nós consideramos bastante, que era o reverendo Jonas Uski. Então nós temos tido muitas perdas e sabemos que a morte
enfrentar a morte não é fácil, é muito difícil para qualquer pessoa, para qualquer família, mas a palavra de Deus mostra a importância de nos prepararmos diariamente na presença de Deus, para tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso viver, mas também lembrando que um dia chegará um momento onde nós seremos recolhidos às mansões celestiais diante do Senhor. Amós capítulo 4, versículo 12, tem um texto muito interessante que fala sobre essa preparação. Ele diz lá numa sentença bem rápida: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Então é muito importante para nós sabermos que a morte, apesar dos estragos que ela faz, por ela ser também, como a palavra de Deus diz, o salário do pecado, a morte vem para nos separar dos nossos entes queridos, mas a palavra de Deus também nos garante que por causa da vitória de Cristo, com a sua ressurreição, nós precisamos ter a certeza, conforme a própria palavra de Deus nos mostra, que a morte foi vencida por Jesus. Isaías 26, versículo 8, e também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, Paulo vai citar essa palavra que diz que tragada foi a morte pela vitória. Então a vitória de Cristo traz esperança para os que morrem no Senhor. Nós podemos ter a certeza que com a morte e ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo agora se torna também a nossa vitória, e se Jesus ressuscitou, também seremos abençoados com essa graça maravilhosa que pertence ao Senhor. Então o chamado final de Deus para Moisés mostra a última missão dele. Ele é chamado para caminhar até o cimo de um monte, até a presença de Deus, onde ali ele vai, pela última vez, ter um contato com o Senhor, e ali, pela graça de Deus, ele vai encontrar o seu descanso eterno, o seu último refúgio. Ele vai deixar o acampamento humano, o acampamento do povo de Israel, e subir até a presença de Deus de forma definitiva e de forma permanente. Então nós aprendemos lições preciosas dos servos de Deus, quando tem que enfrentar a morte, quando tem que enfrentar esse chamado final do Senhor. E há uma história muito interessante, que é a história do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, que foi um dos pastores que lutou contra o nazismo, contra Hitler na Alemanha, e ele estava nos Estados Unidos quando a Segunda Guerra estava no auge, quando a Alemanha já estava dominando, mas ele voltou ao seu país para ali lutar contra o nazismo. Ele foi um dos pastores que idealizaram a declaração de Barmen, que dizia que a igreja não aceitava as atitudes do nazismo, que a igreja não concordava com as atitudes de Hitler, e por causa dessa declaração, por ele ser realmente resistência contra o nazismo, ele foi preso, ele foi colocado numa prisão, e naquela prisão ele enfrenta ali momentos de muita luta, de muito sofrimento, e ele escreve então uma oração muito bonita, que ele vai escrever em 1943, quando ele já estava preso. E ele diz assim nessa oração: ó Deus, cedo de manhã clamo a Ti, ajuda-me a orar e a concentrar os meus pensamentos em Ti. Não posso fazer isso sozinho. Dentro de mim está escuro, mas em Ti há luz. Estou só, mas Tu não me abandonas. Eu estou desanimado, mas em Ti há auxílio. Eu estou inquieto, mas em Ti há paz. Em mim há amargura, mas em Ti há paciência. Não conheço os Teus caminhos, mas Tu conheces o caminho certo para mim.
Então ele luta ali com seus próprios sentimentos e pensamentos, diante do sofrimento de estar preso nas mãos dos nazistas. E Dietrich Bonhoeffer, ele que escreveu um livro chamado Discipulado, um livro também muito interessante, onde ele fala também que o sofrimento é uma das formas onde nós reconhecemos a graça de Cristo na nossa vida, que reconhecemos o chamado de Deus para caminharmos com Cristo, para negarmos a nós mesmos e para confiarmos no Senhor de tal maneira que devemos carregar a nossa cruz, de que o sofrimento é realmente uma graça de Deus. Então, no dia 9 de abril de 1945, a poucos meses do encerramento da Segunda Guerra Mundial, Hitler manda executar a Bonhoeffer. Então, uma história de um pastor que se entrega nas mãos do Senhor para servir a Deus, para enfrentar o sofrimento, as lutas do seu tempo e que confia em Deus. E é interessante também porque a palavra de Deus fala para nós que Moisés, ele já sabia que Deus não permitiria que ele entrasse na terra prometida, mas ele faz uma última oração para pedir ao Senhor, para rogar a Deus que desse essa oportunidade para ele, para que ele ainda tivesse a sua entrada na terra prometida com o povo de Deus. E essa oração está no capítulo 3 de Deuteronômio, a partir do verso 23. É uma oração de Moisés para entrar em Canaã. E diz lá: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Então Moisés faz essa última oração. Só que Deus ouviu a sua oração, respondendo de outra maneira, não da maneira que Moisés gostaria que fosse. Então muitas vezes Deus responde às nossas orações sempre, com não, com sim, com espere, mas no caso de Moisés, a resposta foi que ele não entraria na terra prometida. O próprio texto diz aqui, depois de Deus mostrar a terra prometida para Moisés, depois que ele está ali no monte com o Senhor, Deus mostra toda a terra que ele havia prometido para os descendentes de Israel, e ele diz que faria Moisés ver com os próprios olhos, porém ele não iria para lá. Então estava ali encerrando a missão de Moisés, a última missão dele, de estar na presença de Deus até o último momento, e ali Moisés vai receber os últimos cuidados do Senhor. O próprio Senhor vai providenciar o funeral de Moisés. Moisés ele vai morrer no monte, mas o texto do versículo 6 vai dizer que Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, para que ninguém do povo de Israel soubesse onde Moisés havia sido sepultado. O povo realmente chorou ao saber da morte de Moisés, do seu líder, que caminhou com eles ali aqueles 40 anos no deserto. E é muito interessante sabermos que Moisés não morreu porque ele estava doente, por causa de algum acidente, mas o texto da palavra de Deus diz que ele morreu aos 120 anos, ainda num vigor físico muito grande. O texto diz que não se lhe escureceram os olhos, nem se abateu o vigor. E Moisés realmente ainda estava muito forte, porque para subir no monte, como é aquele monte ali, existe até hoje esse lugar de visitação, onde do Monte Nebo ali, as pessoas podem avistar toda a terra prometida. Então ele ainda estava forte para subir naquele monte. Ainda tinha capacidade de fazer muitas coisas diante do Senhor.
mas era da vontade de Deus que o seu servo, então, terminasse a sua missão naquele momento. É interessante porque a vida de Moisés, ela é usada pelo Senhor como um instrumento para direcionar a vida do povo de Israel, e até mesmo na morte de Moisés, ele já havia deixado preparado, por ordem do Senhor, o seu sucessor, que seria Josué. Josué havia sido treinado por Moisés durante 40 anos para a missão de ajudar a conduzir o povo para a terra prometida. Moisés, o texto da palavra de Deus diz também, que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Então isso é muito bonito, saber que o grande legado de Moisés foi a sua intimidade com Deus. Foi da sua intimidade com o Senhor que ele adquiriu a sua sabedoria, a sua capacidade para servir a Deus, para liderar o povo, para enfrentar situações difíceis, tanto ali para tirar o povo do Egito, como para caminhar com eles por aquele deserto, que foi uma caminhada muito difícil. Um rabino fez uma pesquisa sobre a vida de Moisés e ele descobriu que Moisés fez 76 grandes milagres, maravilhas que Deus permitiu que ele fizesse, contra 74 de todos os outros profetas do Antigo Testamento. Então, muitos milagres, muitas obras extraordinárias que o Senhor permitiu por meio da vida de Moisés. Nós temos as 10 pragas no Egito. Outro feito memorável, lembrado pelas pessoas até hoje, a abertura do Mar Vermelho, quando o exército egípcio persegue o povo de Israel, eles ficam encurralados entre o exército e o mar, e Deus manda ele bater o cajado ali, e o mar vai se abrir, para que o povo pudesse passar, e após eles passarem durante aquela caminhada, e quando o exército dos egípcios entra para o meio do mar, o mar se fecha, e muitos pesquisadores já encontraram indícios de que realmente essa história, ela não é apenas uma história que muitos consideram como fantasiosa, mas é uma verdade, já com achados arqueológicos. Então Moisés foi realmente um grande profeta, mas o maior legado dele foi com certeza a sua intimidade com Deus. Apesar de ter feito tantos sinais, tantas maravilhas para libertar o povo do Egito, para mostrar ali a poderosa mão de Deus e os grandes feitos que o Senhor operou por meio da vida de Moisés diante de todo o seu povo. É muito bonito saber também que a vida de Moisés aponta para a pessoa de Cristo. O evangelista João vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, toda a lei, todos os mandamentos do Senhor, tanto as leis cerimoniais, as leis civis, as leis religiosas do povo de Israel ali no deserto, foram dadas por Deus por meio de Moisés, para que o povo pudesse cumprir a vontade do Senhor. E como o povo de Israel nunca foi capaz de cumprir 100% os mandamentos, porque isso é impossível para o ser humano, e nem mesmo o próprio Moisés conseguiu cumprir os mandamentos, a palavra de Deus diz que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Que nem um i ou um tio estaria passando da lei sem que fosse cumprido por Jesus Cristo. Então Jesus foi até a cruz do Calvário para cumprir totalmente a vontade de Deus, que se revela na palavra. Que Deus levantou esse homem, então, Moisés, que também escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, para que esses livros
apontem para a graça e para a verdade que vem por meio de Jesus Cristo. Então é uma história muito bonita, dessa despedida desse grande homem de Deus que foi Moisés, e traz então muitos ensinamentos para nós, que nós devemos aplicar no nosso dia a dia. E a grande aplicação também que nós encerramos essa mensagem é saber que nesse chamado final de Deus, para que Moisés tivesse ali seus últimos instantes na presença do Senhor, o texto vai dizer no versículo 5: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Então Moisés morreu como um servo de Deus, que honrou o Senhor até o último segundo, até o último dia da sua vida. E essa deve também ser a nossa atitude. Vivemos como servos, como servas de Deus, e cumprir a nossa missão até o último dia, e recebendo então, por meio da graça de Cristo, essa grande honra de ter vivido nessa vida como um servo de Deus. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele morreu como um servo do Senhor. Então que Deus possa abençoar as nossas vidas, as nossas famílias nesse domingo, que possamos ter um domingo agradável na presença do Senhor. Nós estaremos ouvindo agora mais um hino para a honra e para a glória do nosso Deus, e logo em seguida estarei fazendo a oração final desse culto online e impetrando a bênção também em favor de todo o povo de Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, tenho na ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Oremos então, encerrando o nosso culto nessa manhã. Muito obrigado pela sua participação, que o Senhor possa conduzir a sua vida nesse domingo, que você possa ter um tempo especial com a sua família, e logo mais às 19 horas nós estaremos ouvindo mais uma mensagem que estará sendo disponibilizada nas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Batovi. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que sempre vem nos instruindo, vem também confortando o nosso coração e trazendo esperança para nós. Sabemos que vivemos tempos difíceis, Senhor, mas sabemos que a grande alegria que nós temos nesse tempo é saber que o Senhor está presente conosco, preparando cada detalhe da nossa vida, que nada foge ao Teu cuidado maravilhoso, Senhor. Sabemos que é o Senhor que estende Tua mão de poder sobre o Teu povo, que envia graça, que envia misericórdia, que envia fidelidade e bondade às nossas vidas. Continua nos sustentando, Senhor, por meio da Tua bondade, continua nos renovando a cada dia. Cuida, Pai, daqueles que estão enfermos nesse momento. Seja, Pai, a cura para esses que necessitam tanto do Senhor. Estende Tua mão de poder também, Senhor, trazendo consolo e conforto para tantas famílias que já, infelizmente, perderam seus entes queridos, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra tem todo o consolo, toda a renovação, e podemos nos abrigar em Ti, Senhor, diante do sofrimento, diante da dor, diante das lutas, que sabemos que o nosso Senhor amado Jesus já enfrentou na cruz do Calvário em nosso favor, vencendo o pecado, vencendo a morte, e podemos agora ter a esperança da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos conceda, Pai, um domingo abençoado, que possamos estar sempre na Tua presença, nos abrigando no Teu cuidado, nos refugiando no Senhor. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Receba agora a bênção. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e que a comunhão, o conforto e a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a Igreja Presbiteriana de Batovi e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Então Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo na presença do Senhor.